quem é quem. A Júlia, essa menina bonita aqui do canto, a empreendedora da Mais Fácil. Quem conhece a Mais Fácil? A Mais Fácil, formada em comunicação, é professora voluntária e é facilitadora no tema de impacto social na Universidade Livre de Inovação, gestora de sustentabilidade na Mais Fácil. Mais Fácil é uma administradora de um cartão de crédito, portanto uma fintech, que desenvolve um meio de pagamento em parceria com negócios, ONGs e comunidades que permite o acesso a crédito e educação financeira para esse nicho carente de serviços. Espero que a gente tenha feito um resumo adequado. Você está em Paraisópolis, Heliópolis? Paraisópolis e Jardim São Luís. Paraisópolis e Jardim São Luís. Ok? Fernando, coitado, que eu estou procurando aqui as questões dele, aluno da casa, né? Se graduou e se mestrou aqui, sócio fundador do programa Vivenda, tem a empresa de consultoria geral, 10 anos de experiência em consultoria, e o programa Vivenda, que foi criado em 2013, realiza reformas de baixa complexidade e alto impacto social, focado em prover a melhoria das moradias de população de baixa renda. Rodrigo Abib, For You Too. O fundador da For You Too está na segunda rodada, é o Gustavo, e o Rodrigo é um engenheiro de produção que tem uma longa experiência, uma longa carreira na gestão de recursos humanos em grandes corporações, e ele está na For You Too há pouco tempo, né, Rodrigo? Quanto tempo? 6 meses, com o desafio de ver se os instrumentos de gestão que ele usou durante quase 20 anos servem para gerir um negócio de impacto, né? O Giba, tá? Também ex-aluno da casa, atualmente faz mestrado lá no INSPER, e ele participou da Constituição e é o gestor da Vox Capital, que foi a primeira, né, Giba? A primeira gestora de investimento em negócio de impacto. Então, só para uma apresentação rápida, para eles não perderem o tom. Não, a Flávia não está nesse grupo. Você está vendo? Você está vendo? Ela está num teste para ver se ela vai virar monitora. Depois eu vou passar uma avaliação de desempenho aqui, ok? A Mauri, bom, a Mauri é a princesa da casa. A Mauri estudou aqui conosco, né? Desde graduação, desde o TCC, muito focada nas questões de terceiro setor. Também ajudou a criar uma organização pioneira, né? A primeira aceleradora de negócio de impacto, a Artemisia, que eu acho que todo mundo conhece, se não conhece profundamente, pelo menos de nome, tá? Então, desculpem as confusões, e agora sim, agora deu tempo para vocês pensarem, né? Mas, quem começa aí? Mauri, você é a pessoa que está mais tempo lidando com negócio de impacto. Pensar nas perguntas. As perguntas estão atrapalhando em vez de ajudar, é isso? Me fala um pouco do que foram os primeiros... Eu tenho uma pergunta para acelerador. Você acha que uma aceleradora, aliás, é a pergunta que eu tenho também para o Giba, e um investidor, eles deveriam ter também a responsabilidade de orientar o empreendedor sobre gestão de pessoas? Sim. Não quero resposta telegráfica. Sim, assim, a gente tem que ter algumas coisas. Acho que primeiro que diferente de um fundo, né, a gente não tem equity, então a gente não aceita um conselho, tem algumas coisas que dificultam para nós entrar em promover às vezes algumas mudanças mais significativas, né? Então desde quando a gente está selecionando o empreendedor, a gente olha para empreendedor e time, essa é
primeiro vem o empreendedor, depois vem o negócio e depois vem o impacto, assim, né? Digamos numa escala, é como a forma que a gente tem trabalhado. E aí tem essa coisa de encontrar o time ideal, porque uma coisa que a gente, no início, a gente estava buscando empreendedores que ele reunisse todas as características do herói solitário e tal, isso há 10 anos atrás, e rapidamente a gente percebeu que esse herói solitário não existe, principalmente no negócio de impacto, que é muito complexo, então a gente olha para o time, a gente olha para a estrutura societária, né, isso tudo para selecionar. Então, obviamente, com o empreendedor que só tem 20% da empresa, para a gente é muito difícil continuar trabalhando com esse empreendedor, porque a gente sabe que ele vai ser diluído futuramente. Então, assim, a gente olha para a questão de governança e sociedade para selecionar um empreendedor, mas depois, ao longo da aceleração, como também é um período muito curto, é difícil a gente ter algumas mudanças efetivas. No início da Artemisia, a gente foi bastante eficiente de ajudar alguns empreendedores a montar um time mais pareado, adequado, né? Então, principalmente, acho que anos anteriores, empreendedor não tem marca, não tem reputação, não tem dinheiro, tem que contratar gente boa que tope ganhar menos. Essa era a realidade muito premente na época, acho que agora também, mas mudou. E aí a gente teve toda uma estratégia para atrair talentos para o campo, né, para contratar gente boa. Mudou. E aí a gente teve toda uma estratégia para atrair talentos para o campo, né, para contratar gente boa que estava disposta a trabalhar nessas empresas, ganhando um pouco menos e que pudesse ter uma participação, alguma coisa para vislumbrar no futuro ter uma saída, né? melhor. Uma saída relevante. Então, o nosso papel como aceleradora foi ajudar a encontrar esses talentos, foi fazer essas pontes, né? Então, até tem algumas empresas que o CEO ou a pessoa várias empresas que a gente acabou ajudando grandes, Geek, Doutor Consulta, algumas grandes a gente ajudou a compor equipe. Então, esse foi o nosso papel. E hoje, como aceleradora, a gente está lá junto com o empreendedor e é difícil falar de gestão de pessoas em si, porque no início das empresas o empreendedor está fazendo de tudo. E aí ele não tem gestão de pessoas e muito menos desenvolvimento de pessoas. A peça de desenvolver time, etc., ainda está super distante. Então, porque a gente está pegando empresas bastante iniciais, né? Então, o empreendedor ele é super apegado. Mudou. E aí a gente teve toda uma estratégia para atrair talentos para o campo, né? Para contratar gente boa que estava disposta a trabalhar nessas empresas, ganhando um pouco menos e que pudesse ter uma participação, alguma coisa para vislumbrar no futuro ter uma saída, né? Melhor. Uma saída relevante. Então, o nosso papel como aceleradora foi ajudar a encontrar esses talentos, foi fazer essas pontes, né? Então, até tem algumas empresas que o CEO ou a pessoa várias empresas que a gente acabou ajudando grandes, Geek, Doutor Consulta, algumas grandes a gente ajudou a compor equipe. Então, esse foi o nosso papel. E hoje, como aceleradora, a gente está lá junto com o empreendedor e é difícil falar de gestão de pessoas em si, porque no início das empresas o empreendedor está fazendo de tudo. E aí ele não tem gestão de pessoas e muito menos desenvolvimento de pessoas. A peça de desenvolver time, etc., ainda está super distante. Então, porque a gente está pegando empresas bastante iniciais, né? Então, o empreendedor ele é super apegado, às vezes se centraliza demais. E a gente tem tido muito trabalho de ajudar o empreendedor a desapegar, a construir uma equipe, né? Não ser uma equipe que é só, às vezes, o empreendedor. E como foi formar a primeira equipe da Artemisia, do teu empreendimento? A gente teve várias rodadas. Teve várias primeiras equipes. A gente viveu um período que era eu contratando pessoas que eu gostava. Já ouvi muito disso. Os meus amigos, as pessoas que eu gostava. E
o salário sempre foi uma questão, foi sempre um salário de mais ou menos 30%, 40% abaixo do mercado. Mas eu tive muita sorte com algumas pessoas, né? Renato, Thalita, enfim, tem algumas pessoas que fizeram acontecer e a gente conseguiu construir muita coisa num período. Só que aí chegou uma hora que as pessoas queriam falar de desenvolvimento, de carreira, falar de progressão de salário e queriam começar a ganhar mais, né, também, e saber qual que é o meu próximo passo. A gente não tinha estrutura de cargos e salário nenhum, imagina, né? E eu que negociava, vou dar um aumento para isso aqui, e aí eu criava uma política minha na minha cabeça, eu e a Flávia. E claro que depois tem desequilíbrios, né? E aí a gente fez um processo em 2015 de estruturação de cargos e salários. Mas o começo é assim caótico mesmo. Foi caótico, E aí foi pela intuição e tudo mais. Né? Intuição e subjetividade. E que salvou a gente no início foi o impacto, né? Essa questão da motivação, do impacto, da proximidade. Quando a gente começou a ficar mais profissional e tudo mais, e quando a Femisa a gente meio que tentou trabalhar com investidor, investimento, etc., eu precisei pegar um pessoal de banco de investimento e atrair esse pessoal de banco de investimento. Então eu não tinha dinheiro para pagar um CLT desse cara, então eu também comecei a trabalhar com PJ, para eu pagar o cara melhor e conseguir tirar um cara da Goldman Sachs para me ajudar. Uau! E aí isso também criou assimetria, então eu tive que usar, aí eu fui para uma estrutura de cargos e salários. E o Fernando no começo também foi esse caos, Fernando? Eu não costumo colocar as coisas no passado, né? Mas eu queria só fazer um comentário acerca desse primeiro ponto que a Mauri comentou. Você colocou sua fala muito nesse momento da estruturação de equipes, né? Sem dúvida. Agora, tem um trabalho que a aceleradora faz que é anterior a isso, né? E que não é só na dimensão equipe, como você colocou, né? Quer dizer, a gente tem um caso com a Artemisa que foi emblemático. A gente entrou na Artemisa e a gente não tinha nada, né? Eu digo que a gente não tinha nenhum PowerPoint, não tinha empresa, não tinha nada. A gente fez uma conversa com base na dissertação aqui do mestrado, falaram, estamos pesquisando isso aqui, e eles falaram, legal, vem participar desse processo. E éramos 4, os empreendedores, eu e 3 amigos. Então já começa assim, a sociedade já começa com essa subjetividade. Já começou, a gente se encontrou, se gostou, eu tinha gostado mais do 2 do que do terceiro, mas eles eram amigos, aí veio todo mundo. No fim do processo, a gente fez o processo todo com a Artemisia, que foi, e a aceleradora é metade consultoria, metade escritório, metade consultório terapêutico, né? Psiquiátrico, né? Psiquiátrico é mais adequado. Mais adequado. E esse lado do escritório psiquiátrico foi fundamental para a gente naquele momento, a Mauri lembra bem, para a gente começar a definir tudo que se relacionasse à nossa cultura enquanto time e à cultura da organização, que nasce dos fundadores, né? Então você imagina, depois que a gente participou do processo de aceleração, a gente começou a experimentar, fazer as primeiras obras, ainda sem empresa, sem nada, e a gente chegou à conclusão, os outros 3, que aquele amigo deles, isso não foi um movimento meu, foi um movimento dos outros 2, não estava rolando. E queria ter que era o que você não gostava. Não foi um movimento meu. Eles vieram falar comigo. Eu obviamente falei, não estou achando legal e blá, mas somos um grupo. Em determinado momento... Você nem teve o gostinho de ele falar, não falei? É tão traumático isso, né? Que nem, é a mesma coisa, sabe? Que falar para quem votou no Bolsonaro, você votou no Bolsonaro. É tudo tão traumático. É parecido. Né? Então... E nesse caso, Fernanda, a pessoa não tinha se conscientizado que ela não estava alinhada no grupo. Era um caso psiquiátrico. Mas o ponto que eu queria chegar aquele momento com aquelas 2 terapeutas paraenses, que eu sempre esqueço o nome, que foram ótimas, aquelas 2 bruxas, elas fizeram, não só do ponto de vista de equipe dos fundadores, a gente criar uma ética, que é a ética que pauta a cultura da vivenda até hoje, né? Que esse é um trabalho de aceleradora. E que não tem a ver na fase posterior, ela nasce ali, desse fundamento. Empreender de dentro para fora, né? Né? E aí eu acho que é isso, quer dizer, quando a gente fala de começar a empreender,
ninguém acredita, né? Os próprios empreendedores não acreditam, mas é formar time, é o que os fundos falam, e esse processo todo nasce aí. Então é muito curioso a gente, passados quase 15 anos de ecossistema operando, a gente ter uma conversa sobre isso agora. Só agora. Porque esse negócio para a gente nasceu no dia 1. A gente não viu que nasceu no dia 1, mas hoje eu vejo que nasceu no dia 1. E Giba, de algum modo, o Fernando está relatando assim, um papel da aceleradora que talvez não estivesse nem prescrito inicialmente, né? E vocês como investidores, como é que vocês lidam com isso? Vocês estão olhando o seu investido, se ele está gerenciando ok, se ele está com problemas, como é que vocês fazem isso? Então, colocou a primeira pergunta que você colocou um verbo que eu particularmente não gosto, assim, de orientar a empresa. Eu não gosto quando se estabelece uma relação hierárquica fundo empreendedor, acelerador empreendedor, porque não há uma relação de baixo para cima. A gente vira sócio das empresas. A diferença é que é um sócio num papel da relação que é diferente, é um papel que está previamente combinado. Colocando isso, assim, a gente tem o privilégio de pegar relações já iniciadas, então a gente acaba conhecendo os negócios uma fase um pouco depois que uma aceleradora conhece, então os times já estão minimamente montados e tal, mas isso daí também tem sua sombra. Uma coisa que, do jeito que começa, faz diferença. Começar errado pode ter um custo alto. E tem uma segunda questão, que é uma vez que entra dinheiro na empresa, se der certo, assim, o dinheiro ele acelera muito os processos. O negócio está indo bem, com dinheiro na mão ele tende a crescer mais rápido. O negócio está indo mal, ou que está sob bases pouco sólidas, o dinheiro ele acelera essa queda. Quem vai mal vai mais rápido. Mal e mais rápido. Assim, escassez te faz gerir as coisas também de um jeito mais criativo. E no papel que a gente tem de sócio das empresas, a gente assim, tem uma função. E o exemplo não é anedótico. Aconteceu. A gente já teve que ajudar a fundadora a discutir divórcio. Mas é sério, o fundador é uma peça central no negócio, o cara estava passando por um momento super difícil e tal, com implicações inclusive societárias, não tinha cláusula de sucessão, tinha disputa patrimonial, tinha um monte de coisa. E num momento delicado de vida, até assim, substituir executivo, substituir times inteiros. O negócio mudou o modelo de negócio. Todo o seu time que estava lá estava fazendo uma coisa. Já teve um caso assim de ter que substituir todo o time? Por exemplo, teve uma das empresas do portfólio nasceu com um determinado produto, trabalhava com foco em crédito e tal, num dado momento decidiu agregar ao portfólio de produtos uma estratégia de pagamentos. Vontade, de fraude, de campo. Aí descobriu que pagamentos não dava dinheiro, tinha uma série de produtos. Vou montar um time inteiro. Daí isso é um negócio social, isso é um negócio de impacto. Como é que você faz uma demissão em massa? Como é que você faz é super delicado. Agora, o dilema que a gente tem, tanto da Vox como a Vox como organização, os negócios geralmente eles nascem com propósito no paulista, né? Então a bolsa faz reforma, você trabalha com meio de pagamento. Mas o como a gente faz negócio faz muita diferença também. E num dado momento na Vox a gente se pegou questionando se a gente não estava replicando dentro da organização o tipo de problema que a gente estava querendo resolver no mundo. As desigualdades, os vieses, os incentivos perversos. Não adianta nada. Você pode fazer 1.500 reformas, você continuar tratando as pessoas do jeito que você acha que está errado no mundo. Por exemplo, como vocês lidam com a remuneração da sua equipe, nesse sentido? A gente fez um trabalho bem profundo assim, de reflexão sobre isso, porque a remuneração fixa num negócio de pequeno porte, como é o caso da maioria aqui, ela tende a ser mega comprimida. Eu também gosto de falar de
remuneração de mercado, porque a gente também não tem um mercado comparável adequado, mas assim, é uma remuneração, às vezes, subcompetitiva. Então, o tema da remuneração fixa ele é menos problemático para a gente, porque quanto mais júnior, mais perto de uma remuneração competitiva você está. Você vai crescendo e você vai atendendo não. Mas um fator de remuneração muito importante no fundo é a taxa de performance. São 10 anos depois que o fundo começou, se esse fundo deu certo, ele pode dar muito dinheiro para a gestora. No meu mercado, normalmente essa discussão é uma discussão que acontece só no nível da sociedade. Ter taxa de performance, dividir entre os sócios, está tudo certo. E a gente resolveu virar o sistema. 70% dessa remuneração é para a equipe que trabalha no fundo. E ela é feita sob alguns princípios. O primeiro princípio é que é um princípio de igualdade, assim, de que uma função de investimento tem tanto valor quanto uma função de operações. Um profissional de negócio, uma pessoa que está ajudando a montar um negócio, tem tanto valor quanto uma pessoa que faz os investimentos, faz as transações. Que não é o normal no mercado financeiro, né? No mercado financeiro, você tem as feras do mercado que levam tudo, né? Exatamente. Toda vez que eu encontrar alguém de banco, isso primeiro... O cara de banco fala, isso é loucura, né? O segundo princípio é um princípio que honra tempo. Um negócio, para dar certo, ele é um tiro de 100 metros, ele é uma maratona. Ele está lá, não adianta nada você ter começado bem os primeiros 2 quilômetros e perder. Então a gente também precisa de equipes que sejam resilientes e que estejam lá por longo prazo. Então quanto mais você se dedica, mais você captura dessa performance. O terceiro princípio também é um princípio de desigualdade interna. A gente acha que assim, o grosso do que deveria ser a desigualdade dentro da estrutura tem que estar capturado pela remuneração fixa. O teu salário é o que pesa o que você tem de complexidade, de nível de risco, de senioridade, de questão de controle. Tá? Então os múltiplos, por exemplo, se eu ganhar 150 vezes o meu salário em caixa de performance, a copeira da Vox vai ganhar 150 vezes o salário dela, porque o que já deveria ter de desigualdade está capturado na distância do meu salário para o salário da copeira. Você reduz a distância. Então, mas foi um desenho super difícil de acontecer. E também tem um quinto princípio que é os fundos normalmente, as gestoras elas lançam fundos. E cada fundo tem uma equipe que é mais relevante num determinado começo, numa determinada fase do fundo. No começo, é uma fase de formar a carteira, achar os negócios e tal. E a gente também tem que estar dedicado a isso. Passada essa fase de formação da carteira, não é que essa equipe não tem valor nenhum. Ela está formando as carteiras dos próximos fundos. Então, para evitar que a gente crie empresas para cada veículo que a gente monta, todo mundo participa do sucesso do todo. Então, com outros desenhos. Uma pergunta que eu tenho para vocês, assim, um desafio que a gente tem, às vezes, alguns empresas trazem, né? Empresas mais maduras, que áreas diferentes, o pessoal de tecnologia geralmente ganha mais do que o pessoal vai. Isso é uma edtech de conteúdo. Né? E aí, a pergunta que as equipes fazem para os empreendedores é quando é que a equipe de conteúdo ou pedagógica vai ganhar a mesma coisa que o pessoal de tech, que os engenheiros e tal. Então, são tipo de questionamento que as equipes estão fazendo para os empreendedores. E claro, os empreendedores têm a resposta. Tem uma questão de mercado, tem uma série de dinheiro disponível, de caixa de mercado. E aí os empreendedores voltam para a gente e falam, então, mas como é que eu faço com isso? Porque se eu quero fazer uma coisa diferente, mas eu não posso. Né? Então como que eu lido com esse dilema, né? Dessa remuneração e tem questões muito pragmáticas em relação a isso. Né? E o Fernando falou em ética, né? Essa coisa da gente ter num empreendimento social uma desigualdade salarial muito grande é um problema para qualquer empreendimento, né? E a reflexão que eu acho que conecta com o estudo, que é o que o Giba falou, é que se nós estamos estruturando mercados, por que tem essa remuneração? Por que se fala mais um mercado? Peraí, o outro mercado não é o nosso mercado. Nós estamos estruturando esse mercado. Por que a regra não é a nossa?
Como isso está sendo pensado na Mais Fácil, Juliana? A questão de desigualdade salarial a gente abre mensalmente na reunião com a gestão, assim, para apresentar. A gente tem um programa de, anualmente a gente faz um feedback com toda a empresa, que não é tão grande, né? Então tem essa amostra. Quantos funcionários? 25. 25 funcionários. Daí tem todo um processo de autoavaliação pautado em competências conectadas com a área que trabalha e gerais. Quando é geral é olhar para os valores da empresa, que estão sendo colocados na prática dentro de cada cadeira. Daí, você lembra os valores da empresa? Lembro. Diálogo, consciência social, ética, valorização de talentos, tem respeito, que está bem conectado com fornecedores. Esses são os 5 principais. Sim. E daí a gente olha isso muito focado como isso está sendo vivenciado na prática, para não ficar uma coisa linda na parede, né? E daí, por exemplo, esse ano eu tive 2 casos de um gestor assediando mulheres. Um caso de racismo, e eu sou a ponte de ética da empresa, e eu levei para a diretoria composta por homens brancos e heterossexuais, e tive a feliz surpresa que a gente demitiu todos por justa causa. Então, é um processo que a gente faz isso 360 todo ano, e mensalmente, até via pergunta de treinamento, a gente faz a vivência de cada valor, né? Então, na prática, existem ações para vamos entender o que é consciência social, para não ficar só na periferia vivenciando, não é nesse escritório que acontece. Quando a gente faz isso, está totalmente conectado ao salário. Então, tem um olhar, né, todo ano para ver se faz sentido ou não para a pessoa, como isso reflete. E mesmo que às vezes a gente não tenha, né, recursos para aumentar o salário, a gente tem que trazer algum tipo de benefício, que geralmente é pautado em treinamento. Então, é uma forma de remunerar. Não é o ideal, mas também é uma forma que a gente traz com muita transparência para que pelo menos a gestão entenda como é que está o caixa da empresa. Então, todo mês tem um comitê financeiro que mostra. Então, feliz a pessoa fica? Não fica feliz, totalmente feliz, porque todo mundo quer ter um salário bacana, né? Principalmente nesse startup que o povo trabalha muito. Mas, pelo menos, está todo mundo muito consciente e conectado com a situação que existe. E daí as pessoas trabalham para melhorar esse cenário. E daí, quando o Giba fala da diferença salarial, também é muito aberto o que a presidência está ganhando, o que a diretoria está ganhando. Não é tão escancarada, mas mostrar. A menina da limpeza ganha X salário, a diretoria ganha outro X, mas a diferença ela não é tão gritante. Você tem a mesma preocupação do Giba de fazer sim, sim. E a gente tem um relatório de sustentabilidade. Eu venho do mundo de consultoria, então a questão de criar relatórios de sustentabilidade era uma prática, GRI e tal, e a gente trouxe isso para dentro da empresa, mesmo sendo uma empresa pequena, onde a gente reposa esses tipos de indicadores. Isso ajudou muito no Bicorp também, que é um indicador do Bicorp. E fortalece as pessoas entenderem. Assim. Mas ainda tem um desafio de trazer um olhar para conscientizar, trazer uma consciência para a diretoria a questão de gênero e desigualdade salarial. Que é ainda presente, e daí eu como uma mulher bastante ativista na questão de gênero, eu brigo muito, mas é um desafio, e ele acontece, assim, então isso impacta bastante no clima, eu acho que ainda não falamos o suficiente sobre isso, mas tem esse desafio. Assim. Pensando em termos de diversidade, você atua lá dentro da favela, etc. Vocês já têm moradores da favela como funcionários? Sim, tenho sim. Eu estou em 2 periferias, em Paraisópolis e no Jardim São Luís. Toda a parte de atendimento ao público e negociação de dívida, principalmente dentro da periferia, o primeiro contato é com o morador da comunidade. Por quê? Isso gera uma relação de extrema confiança. A pessoa pegar o telefone e ligar para negociar um cartão que está em dívida é muito difícil. É outro sotaque, tem que confiar numa pessoa que você nem está vendo. Quando eu tenho a Esther, que é uma moradora de lá, ela tem a linguagem de lá, é uma menina que está vestida a sopa de lá, eu crio uma geração de confiança que ela é incrível. E ela é quem faz esse contato? Ela é a porta de entrada. Ela é a porta de entrada, uma menina, uma mãe solteira, uma menina que agora começou a cursar a universidade. E é claro assim a diferença que faz. Eu falando e a Esther falando. Então, pra gente é fundamental ter esse tipo de pessoa apoiando, e no Jardim São Luís também, todo o processo. Lá a gente não tem atendimento direto ao público, né, dentro, mas a gente toca
uma incubadora. E junto com a incubadora são com lideranças locais. E também traz toda uma linguagem que conecta e realmente transforma. Então a diversidade, a inclusão, né, para incluir esse lugar de fala, ele é fundamental, assim, pensando em gestão de pessoas. Quando a gente fala em gestão de pessoas, não é só da porta para dentro também, né? Tem todo um ecossistema que eu estou dialogando. Então se eu não olho para isso e não faço a gestão dessas pessoas, o ciclo não roda, né? A engrenagem não vai girando, né? Então, daí só um ponto que eu queria trazer que eu acho que é legal para provocar, quando a gente fala em gestão de pessoas, o que eu noto em ambientes periféricos e trabalhando nessa, a gente traz na tese que a gente quer desenvolver economia local. É trabalhar a autoestima local. Porque uma pessoa que vai empreender local, se não trabalha a autoestima, ela não consegue nem cobrar por aquilo que ela está vendendo. Ela não entende o valor dela no mundo. Né? E autoconhecimento, ele é elitizado. Né? Ele é elitizado, é lindo fazer conservação sistêmica, olhar para a proposta, é ótimo, mas não chega. Então, se a gente não faz isso, faz uma gestão de pessoas efetiva, profunda, humana, holística, a gente não transforma. Então, é olhar para essa engrenagem e transformar profundamente. Assim. Então, você vai fazer um comentário em cima da fala dela. Assim, eu vejo que o espaço do empreendedorismo, né, autoconhecimento pra gente é vital, assim, mas eu sinto que o espaço do empreendedorismo ele é um espaço de muito, a gente fala muito dos falsos positivos, né, na política. Então, o cara ganha um prêmio, o cara sai na revista, mesmo empreendedor periférico, mesmo é um biscroque, e ele vai recebendo um monte de falsos, ele tá em processos de aceleração, né, assim, e ele vai recebendo vários falsos, e ele vai, eu não sou psicóloga, mas assim, tem uma coisa de, começa a se fazer uma autoimagem dele mesmo, e depois quando você vai empreender é um espaço de muita dor, o empreendedorismo, né? Tem muita luz, mas tem muita dor, tem muito trabalho, difícil, muito esforço. As famílias, né, as esposas, os maridos, ganha pouco, é um espaço de vulnerabilidade. E a pessoa fica muito vulnerável, né? E às vezes quando tem esse descasamento do que você, desses 1000 falsos positivos, quando você é o máximo, né? Você ganhou o prêmio, mas você não tira dinheiro para sustentar a casa. E os boletos. Passo assim que a gente tem observado de quanta da vulnerabilidade do empreendedor e como a gente fortalece o empreendedor e a equipe na sua musculatura emocional. Assim. Isso pra gente, a gente sempre trabalhou com isso, mas é muito caro para a Artemisia também os seminários que a gente faz, são seminários para autoconhecimento, são seminários difíceis de viabilizar, mas a gente se esforça para viabilizar, né? Mas ainda são intervenções muito pequenas, porque é um seminário. E são tópicas, né? Não é um acompanhamento. Não é um acompanhamento. Né? Mas isso a gente tem sentido assim, que é fundamental nesse momento a gente ter. Até para o empreendedor, muitas vezes, está lidando com as dificuldades e dilemas da equipe emocionais e psiquiátricas e tem surgido muito, né? A gente também tem tido muitos casos de empreendedor bipolar, empreendedor que escreve carta de suicídio pra gente. Eu teve histórias assim, muito grandes, mas principalmente os empreendedores de periferia também, a gente tem observado esse espaço dessa dor que às vezes canaliza até em quem está acelerando, né? Vem pra gente. Então, como essa ferramenta do autoconhecimento poderia estar assim numa. A gente até tem pensado em alguns programas nossos, colocar uma coach, terapia, para empreendedor, uma linha de suporte. Uma linha de trabalho mesmo. Vai bombar. Vai bombar, porque fila. Rodrigo, você está tão quietinho. Qual foi o impacto de vida no Ambev e trabalhar com o Gustavo? Qual foi o impacto de conhecer um negócio de impacto? Bom, mega aprendizado, né? Claro, tem vários impactos, mas vale comentar que eu fiz um processo, vamos dizer assim, de descompressão, que já tem um tempo que eu saí da Ambev, não foi da Ambev para a For You Too. Talvez teria sido mais impactante, então. Mas é claro que tem grandes diferenças, mas também tem coisas que talvez pessoas se assustem que são comuns também. Então, no processo de, quando você pensa em gestão de pessoas, tem várias ferramentas que as empresas grandes fazem também, que a gente precisa fazer. Feedback, todo mundo faz. Avaliação por cultura e comportamento e valores, todo mundo faz. A Ambev faz também, obviamente. Eu acho que talvez a grande diferença é o foco que as grandes empresas dão. Então, na minha experiência de Ambev, o foco total, é claro, é resultado. Então, o resultado é o que importa
E aí todo o resto existe para gerar aquele resultado. Então, você acaba forçando demais num caminho. E quando você vai para um negócio de impacto, você tenta ter um equilíbrio entre o propósito e o resultado. E para mim, acho que é o principal desafio que eu vejo assim, na ForYou, que eu acho que é um desafio do ser humano hoje em dia. Como é que você equilibra a questão do resultado com o propósito? Ou se eu transformo essa palavra resultado, então, em dinheiro, aí gera, aí vejo o quanto traz de dificuldade, né? Então, um exemplo que eu acho que é bem interessante, assim que eu cheguei na ForYou, a gente está num momento agora, claro, de escalar, de crescer, então temos que dar resultado, porque é para sustentar o negócio. E eu lembro que estava com o Gustavo numa reunião com o time, a gente estava apresentando o planejamento desse ano e a gente falou a palavra resultado dentro da reunião. Aí deu E é um legal, ataque. então, exato, mas pensa, né? A ForYou, resultado significa impacto direto, né? Se eu tenho mais alunos, eu estou gerando impacto com esses mais alunos e eu estou gerando um processo sustentável, um ciclo totalmente positivo. Aí na Mas nossa a gente fala que o impacto de uma empresa que não existe é zero. Mas lá quando a gente falou, as pessoas se assustaram. Então eu ainda vejo essa dicotomia, né? Então, como que as pessoas se equilibram nisso? Claro, tem um propósito sensacional, trabalhando na ForYou, mas eu preciso dar resultado também. Então eu acho que são os grandes desafios que eu vejo, talvez para quase todos os negócios de impacto, que a gente precisa dar resultado, tem que sustentar. E eu vejo até que quando a gente recruta e atrai pessoas, as pessoas vêm muito atraídas pelo propósito, mas eu tenho a sensação, não posso afirmar com certeza, também não sou psicólogo, que parece que a pessoa entra num negócio que, poxa, porque tem propósito, então... Pode ser, né? Ok, vou... É quase estar no céu e perde a terra, mas a gente está na terra, então como é que você equilibra essas duas coisas? Que é difícil, tem que dar resultado, é trabalho, tem que entregar, não é chegar lá e, poxa, só o propósito. Então acho que é um ótimo equilíbrio, né? Se a gente consegue chegar nesse equilíbrio, para mim, como ser humano, é um mega aprendizado. Né? Até sobre isso, assim, eu acho interessante que uma das anedotas que a gente usa quando discute cultura é o tema da Ambev. Assim, a gente, uma vez conversando com os meus sócios, a gente estava falando, eu prefiro uma cultura como a da Ambev, que é muito transparente o que se quer. A gente quer dinheiro e toda a estrutura de incentivo de gestão é orientada a isso, do que uma cultura que é super difuso o que se quer. E o comparativo que a gente usa do outro lado é a natura. Você tem o bem-estar bem, e tem as comunidades, e não sei o quê. O teu gestor imediato vira para você e fala, no EBITDA, cadê o market share desse fator? Então, assim, ou você tem que estar muito bem equipado para ter transparência do que você quer, clareza de propósito, e daí tua estrutura de incentivo traduzir isso, ou é melhor você viver com uma tensão mais baixa entre o que você quer e como você incentiva, como é o caso da mulher. E vocês, como investidores, conseguem fazer esse equilíbrio? O resultado e o impacto? Para a Vox, sim, porque foi uma premissa da concepção do negócio. Foi um negócio muito difícil. A gente não consegue colocar, assim, por exemplo, 50% da minha taxa de performance é dependente de uma avaliação de impacto terceiro. Tá? Assim, primeiro que é um absurdo isso, os advogados falam, não faz isso, vai dar problema. Os outros fundos falam, não precisa fazer isso porque ele já está no seu statement de missão, não precisa mexer na sua remuneração. Causou um problema, mas para mim é muito fácil, eu tenho gestão sobre isso. Os negócios não posso virar para sei lá, se for investir na vivenda, virar para o Fernando e falar, Fernando, o bônus da tua equipe tem que ser baseado no NPS do cliente da reforma. 93, diga-se de passagem. Mas eu tenho um adendo para fazer. E aí, está sendo provocado, vamos lá. Não, na verdade não é nesse comentário do Giba. Assim, esse é o desafio, né? Se a gente for entrar nisso, não existe resposta. É o desafio do dia a dia. Por isso que tem um que fala que é melhor travar aqui para você não se incentivar a tomar esse tipo de decisão, outro fala que trava ali. Né? Agora, exemplos, né? O grau de satisfação dos clientes está fantástico, o pessoal está feliz da vida. A gente teve um caso de assédio moral também na equipe, que a gente teve que mandar o nosso gerente comercial embora. Né? Ixi, mas é mais frequente do que eu imaginaria. É que fica muita coisa velada. Se a gente pesquisar... Quer dizer que o pessoal do propósito também é assediador. Seres humanos. Seres humanos. Aí está, o pessoal do propósito, né? Vivenda tendo que
dar uma robustada, vamos dizer assim, no quesito vendas e tudo mais. Com quantas pessoas vocês estão lá? Desculpe interromper. Umas 25, mais um time de pedreiros também, mas considerando o time de pedreiro, umas 50 e poucas. Então tudo bem, vamos ao mercado, pegar um bom gerente comercial que trabalha com periferia, eu fui conversando bastante sobre isso, e comercial, faca no dente, sangue nos olhos. Ó, primeiro dia que o cara chegou, eu estava lendo uma autobiografia da Madre Teresa de Calcutá. Aí o cara veio É o empreendedor buscando um momento de paz. Ele chegou na primeira semana, já deu umas 3 atravessadas, assim, até tentei resgatar. Eu bati uma foto de um trecho que eu estava lendo do livro, daí eu falei, ó, bicho, aqui a gente tenta casar as duas coisas, né? Não é assim, né? Não é esse faca na caveira. Ele ficou falando disso quase 2 anos que ele trabalhou com a gente, ele lembrava isso, mostrava. No fim do dia teve isso, relato de assegurou, cara, o cara tá jantando a gente com farinha, não quer saber, bate na mesa e xinga e tudo mais, foi. Mas não era disso que eu queria falar exatamente. E sim de que a gente vende reforma e obra, né? E obra não é um negócio simples, né? Eu estimo que umas 30% das nossas vendas, quando está a arquiteta sentada com o cliente, termina em choro e abraço, né? Que é um negócio que emociona, afetivo, é uma coisa inacessível, é sonho e tal. E a gente teve o nosso primeiro Reclame Aqui há pouco tempo, de uma mulher que escreveu lá que a vivenda acabou com o casamento dela. Que a obra foi o que motivou o fim do casamento dela. Né? Eu consegui entender ela. E aí quando você começa a ver o processo de venda e o comercial botando um pouco de calor, porque é uma tomada de decisão difícil, às vezes você precisa falar, cara, confia, vai, né? E o quanto que essa mulher, que é 92% mulher, chega em casa e fala, olha, assinei o contrato com a vivenda, aí vem o marido, que é o maior castrador de todo o processo desse, e quebra um pau com ela. Ela vem chorando no outro dia, falando que quero cancelar, porque meu casamento vai acabar, porque minha vida vai virar um inferno. Quer dizer, é isso tudo. É o quanto que a minha venda, que é ao mesmo tempo a porta para um sonho, é o fator desestabilizador maior da vida em família que ela tem lá. Né? Quer dizer, não estamos falando só no processo de tomada de decisão, é na sua entrega, no seu relacionamento com a ponta. Essa complexidade do venda impacto perpassa do A ao Z da operação. Né? E é alucinante. A gente tem aqui mais uns 3 minutos, no máximo 5. Eu queria deixar uma pergunta ainda para você, mas depois pedir que vocês façam uma reflexão aí genérica para a gente chamar o outro grupo. A minha pergunta é, como é para a Vivenda contratar pedreiro? Bom, eles adoram. Eles são as pessoas que mais ganham na nossa operação. Né? Se a gente tiver que fazer uma aproximação de salário, é do resto do time para os pedreiros. Os pedreiros que dão aqui em cima. Exato. E é isso, né? E como isso repercutiu na comunidade, que vocês buscam mão de obra nas comunidades, né? Nossa operação basicamente é de gente da periferia. Tirando a gente, as arquitetas, que é a turma que vem aqui do outro lado da rua, é lá. Agora a gente contratou a primeira arquiteta que é do Capão Redondo, perdão. Né? Mas o grosso é lá. Agora, a Vivenda cada vez mais está se posicionando, talvez a gente consiga comunicar isso ao longo do tempo, até a Temida não sabe ainda, mas vai nos ajudar nesse processo. Ok. A gente está se posicionando cada vez mais como essa coisa de estruturador de mercado, e aí não é mais uma empresa de execução de obra. Né? A gente vai olhar para o pedreiro do mesmo jeito que a gente olha para o nosso cliente, do mesmo jeito que olha para o arquiteto, que quer se envolver com a questão social e tudo mais. E aí a gente está focando cada vez mais uma proposta de valor específica para cada público. O pedreiro é fantástico, porque o cara trabalha perto de casa, ele ganha mais que uma construtora, ele está ajudando a vizinhança, ele faz trabalho voluntário para o nosso cliente. Já cansei de ter caso, o cara fala, ó, essa família é tão braba, que você não precisa nem... A gente fez o banheiro, você me pagou, agora a gente vai ajudar a fazer a cozinha, você só entra com material que eu vou fazer de graça. Né? Nosso funcionário, teoricamente. Então, esse é o lance. Eu acho que quando a gente fala de negócio de impacto, a gente está falando de estruturação de mercado e a gente tem que fazer do jeito que a gente quer tudo
inclusive os processos de gestão de pessoas, né? Aliás, principalmente. Né? Quer dizer, aí eu acho que é onde as práticas, com o que a gente tem, né? Vamos colocar as grandes corporações enquanto a turma que saiu na frente dessa ciência, a gente tem que ver, tem que avaliar e considerar e tudo mais, mas até a página 2. Certo. Porque a gente tem que criar tudo nosso, eu acho, sabe? Senão não sei o que vai. Bom, é um desafio para todos nós.